Existem outras geometrias que não euclidiana, várias, como vocês talvez já saibam. Uma delas é uma geometria que se chama topologia. Topos, lugar, logos, discurso a respeito dos lugares, ou lógica dos lugares. Em latim, a mesma topologia se chama análisis situs. Situs, lugar, análise, questão de entender a lógica de uma coisa, por exemplo. Então, essa geometria, ela não tem a regragem, a dura quantitativa que existe no caso da geometria euclidiana. Por que eu digo dura quantitativa? Porque os conceitos que regem as formas rígidas da geometria euclidiana são conceitos que exigem indispensavelmente o regime da quantidade. Se eu digo que todos os pontos de uma circunferência ou de uma esfera distam igualmente de um ponto fixo, eu já marquei esse igualmente, não é? Uma quantidade x de distância que deve permanecer o tempo todo. Se eu digo que uma determinada situação está a tantos graus, né, de angulação de determinada outra, eu estou medindo, e a quantidade é indispensável no pensamento euclidiano. Por isso ela é rígida e quantitativamente demarcada. Essa geometria chamada topologia não se interessa imediatamente, pelo menos, pelas quantidades. Ela tenta pensar os seus objetos observando os pontos que constituem esses objetos e a relação de proximidade, né, de localização relativa desses pontos uns para com os outros. O que significa isso? Se eu tenho uma esfera perfeita, suponhamos que eu pudesse ter uma esfera perfeita numa bola dessas de soprar, um balão de gás, né? Para ser euclidiana, ela tinha que ser absolutamente perfeita quanto à distância de todos os seus pontos da superfície em relação a um ponto que estivesse lá dentro, no meio, né? Do ponto de vista euclidiano, basta eu apertar uma bola dessa que ela deforma e já não é mais uma esfera. É outra coisa. Pode ser um elipsoide, uma coisa ou outra, mas não uma esfera. Essa geometria chamada topologia não se interessa por essas quantidades. Se interessa por saber que na superfície de uma bola dessas eu posso demarcar uma quantidade infinitamente grande de pontos, né? E eu posso apertar a bola para lá, posso esvaziar o ar, amassá-la, botar no bolso. O que interessa não é a quantidade de extensão que separa os pontos, mas sim a posição relativa de um ponto para com o outro. Não é isso? Este ponto está antes daquele, este está antes desse, etc. Eu posso amassar isso, embrulhar essa folha de papel, e esses pontos continuarão, quando eu retomar essa folha, na mesma posição um em relação ao outro. Nós estamos sentados, por exemplo, nesta sala, não é? Eu estou aqui nessa posição, tem umas pessoas aqui na primeira fila e outras. Eu posso empacotar isso, juntar todo mundo aqui no centro, né? Mantendo ou não as mesmas posições em relação uns aos outros. Se eu mantive as mesmas posições, o objeto geométrico é o mesmo. Se eu trocar as posições, significa que eu fiz uns recortes, troquei umas pessoas de lugar, o objeto geométrico já não é mais o mesmo. Agora, as distâncias e os tamanhos não interessam. Ficou mais ou menos claro? É como se fosse uma geometria de borracha. E o interessante dessa geometria é que ela pode ser operada num nível concreto, porque os objetos não são tão idealizados quanto os são na geometria de Euclides, né? De tal maneira que eu concretamente construo esses objetos e faço as provas lógicas sobre esses objetos construídos, né? Por exemplo, quando eu pego uma faixa como esta aqui, né, que tem duas faces, é uma faixa que eu posso considerar euclidiana. Eu fecho essa face, eu construí um pedaço de cilindro, no sentido euclidiano, com seu dentro amarelo e seu fora azul. Não é verdade? Muito bem. Existem objetos geométricos pensados por essa tal topologia que não têm essa característica funcionando obrigatoriamente. São objetos que não dividem o espaço em duas porções, que não constituem duas faces, dois lados da mesma coisa.
Parece uma coisa absurda, mas é muito simples. Um matemático chamado Möbius, né, no final do século XIX, pegou uma faixa, né, e se perguntou, se eu fechar essa faixa assim, da maneira direta que nós costumamos fechar, eu terei um cilindro euclidiano normal. Mas se eu fizer, ao invés disso, uma pequena torção e fechar trocado. Acompanharam aqui? Estão vendo lá? Isso aqui dá para chegar perto? Olha aqui, ó, eu pego a faixa, eu vou fazer com um lado amarelo e um azul. Ao invés de fechar azul com azul e amarelo com amarelo, eu faço uma torção e fecho amarelo com azul. Ficou claro? Muito bem. No que eu faço isso, vocês veem que aqui já houve, né, uma passagem em continuidade do azul para o amarelo, do amarelo para o azul. Aconteceu alguma coisa estranha. Quando eu constituo um objeto como esse, eu estou construindo uma superfície que os matemáticos costumam chamar de banda de Möbius, faixa de Möbius, cinta de Möbius, por causa desse tal matemático que a produziu, né? Essa faixa, né, dadas as características dela, que vocês vão ver daqui a pouco como funciona, Lacan inventou para ela o apelido de contrabanda, que vem muito a calhar. Tem a banda, então a partir de agora eu vou dizer que tem a banda euclidiana e tem a contrabanda möbiusiana. Tá? Muito bem. Se nós operarmos alguns raciocínios, logicamente e até efetivamente, sobre uma banda dita euclidiana, como essa, né? Com esse pedaço de cilindro que eu mostrei para vocês, né? Eu vou tirar conclusões bastante claras a respeito do funcionamento dessa peça. Em seguida, eu posso tentar operar as mesmas coisas que eu operei sobre uma banda euclidiana em cima de uma contrabanda e verificar se ela funciona do mesmo modo como funciona esta banda. Por exemplo, isto é um caco de cilindro, um tronco de cilindro, seja ele regular ou não, mais ou menos regular, né? Mas, do ponto de vista euclidiano, é um tronco de cilindro, um caco de cilindro, que tem face externa amarela, face interna azul. Não é isso? Isto foi recortado, talvez, de um cilindro infinitamente grande, né? Se eu pensar isso tudo para cá, isso tudo para lá, isso foi recortado de um cilindro que eu posso imaginar infinitamente grande. Esta peça, com as características euclidianas que ela tem, ela necessariamente divide o espaço em duas porções. Ou melhor, ela tem necessariamente, se eu percorrê-la, né, a possibilidade de verificar, eu tenho a possibilidade de verificar que ela tem realmente duas faces, andando continuamente sobre a face amarela e retornando ao ponto de partida, eu jamais chegarei à face azul porque está dentro. Não é verdade? Muito bem. Então, nós temos numa banda euclidiana duas faces, uma interna e uma externa. Essas superfícies que têm duas faces, a geometria as chama de superfícies biláteras. Tem dois lados, né? Vocês observem que coisa interessante. Como é que eu posso provar que essa superfície tem duas faces? De uma maneira muito simples. Eu me caminho sobre ela longitudinalmente, retorno quantas vezes eu quiser ao ponto de partida e jamais passei para o outro lado, para o lado azul, em continuidade, só fazendo um furo, ponto de continuidade. Se isso foi retirado, como eu sugeri, de um cilindro muito grande, infinitamente grande, para fazer isso eu tive que recortar. Eu tive que cortar aqui o meu bolo, uma fatia aqui, né, e outra fatia aqui. Eu, para arrancar esta fatia do bolo, eu tive que fazer dois cortes. Todo mundo que corta um bolo, ou um pedaço de carne, sabe disso. Para tirar um bife, né, você tem que cortar de um lado e cortar de outro, se eu tirei o bife de um pedaço muito grande. Olha, isso significa que esta superfície, né, eu poderia tirá-la também, fazendo um parênteses, eu poderia tirá-la de um outro objeto. Eu podia pegar uma esfera, não é isso? Uma bola, e cortar uma calota daqui, uma laranja. Eu corto aqui a calota e corto aqui a outra. Eu fico com uma superfície próxima dessa, que também tem dentro e fora, etc, etc. Eu tive que fazer dois cortes para ela existir geometricamente, não foi?
Isso significa que eu só opero esta superfície, se eu não estiver montando, se eu estiver retirando de outro objeto, mediante 2 cortes.